abençoe, meu Deus! Muito bem, galerinha, estamos de volta para mais uma aula, hein, prof? Na última aula, pegando o link, nós estávamos falando sobre o quê? Falando sobre o processo de transferência dos leitões de setores, maternidade para a creche. Como é que é chamado esse processo, prof? Desmame. E aí, nós vimos também a transferência deles para a terminação. Mas, nesse momento, nós tínhamos finalizado o assunto sobre os agentes estressores. Agentes estressores estão em todas as setorizações da suinocultura. Mas é na terminação que nós temos que ficar atentos, pois a estrutura da terminação pode-se ou engorda, toda vez que eu falar terminação, galerinha, também temos que associar, engorda, tá? E é um sistema intensivo. Mas temos que lembrar que na engorda, a estrutura da instalação pode proporcionar, sim, que fatores ambientais e externos atrapalhem o bem-estar animal. Então, a gente vai falar de como... Eu não gosto de falar a palavra evitar, não deixar que ocorra a ação dos agentes estressores. Eu gosto de falar amenizar, sempre. Então, para que a gente possa evitar o máximo, né, a interferência no processo do desenvolvimento da engorda. Porque acabar não tem como. Porque a estrutura... Por isso que nesta aula nós vamos enfatizar os agentes estressores, as principais doenças que acometem, né, isso, os leitões, e também instalação, mas só em relação à granja, para que a gente possa proporcionar em todas as setorizações da granja da suinocultura, amenizar essa ação ambiental. Tá? E quando eu falo ambiental, não estou falando de tempo, intempéries, também ações quando são realizados manejos em cada setor. Isso é muito importante, por isso que a gente está indo bem devagarinho, tá bom? Porque nós estamos indo na etapa final da suinocultura, onde nós temos que manter a dinâmica, o fluxo e o processo de desenvolvimento desses animais. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Olha só, aula 53.1. Eita, pai amado! Olha aí, ó, suinocultura, manejo sanitário. Prof, aqui para mim, eu queria entender, na tela, meu diretor, manejo sanitário. É porque dentro do manejo sanitário envolve essas questões do bem-estar animal. E tem o quê? Agentes estressores, sanidade animal, que envolve cada setor da suinocultura. Obrigado. Estou ouvindo a minha coordenadora pedagógica falando, Jefferson, quando você falar setorização, você tem que dar um nome para a setorização. Então vamos lá. Dentro da granja, tem ali o quê? A reprodução, maternidade, creche e engorda. Não tem abate, professor? Aí vai depender da granja. Porque lá na engorda tem um setor de descarga, que é onde você vai colocar todos os leitões para abate e vai levar para o abatedouro. A não ser que na propriedade já tenha toda a instalação, que é outra situação. Então, a gente só vai até o setor de engorda. E aí, essa sanidade animal tem a sanidade animal só do setor de reprodução. Lembra que a granja, ela é interligada, mas ela é interligada por pontes de conexão. Essas pontes de conexão têm que ter agentes desinfetantes para evitar que ocorra a passagem de micro-organismos de um setor para o outro. E o que a gente falou também? Calma aí, desculpa. O que nós vamos falar também
que é importante que os setores tenham pessoas definidas para trabalhar. Eu sei que vocês devem estar falando assim, professor, não, lá na granja do pai, é eu mesmo que faço tudo. Concordo. Meus queridos, concordo com vocês. Quando nós estamos falando de criações, né, de subsistência, criação para que não tenha uma demanda tão excessiva. Agora, quando a gente está falando de uma granja que tem que fornecer um material, o animal para o abate, tantas cabeças de animais, lá no contrato, um fluxo, não é isso? E aonde você, dentro desse fluxo, cada setor tem o tempo ainda de ficar lá em descanso. Se você tiver pessoas em determinados setores responsáveis por manejos, que são manejos totalmente diferentes, claro que o nome é o mesmo, manejo nutricional da reprodução, é diferente do manejo na maternidade, na creche. Então, o bem-estar animal está associado com o comportamento animal dentro daquele setor. São preocupações, são atividades totalmente diferenciadas, que um menor descuido vai refletir lá no final, na terminação e também na entrega do produto final. Então, nós vamos ver quais são essas sanidades em relação ao bem-estar animal em cada setor e a localização da instalação. Claro que vai ser de forma geral a localização, porque é uma introdução. Esse último tema é uma introdução, porque nós estamos fazendo uma aula para vocês só relacionado à propriedade e dependendo da categoria da granja. Então, aí as categorias de granjas de suíno, existem sim especificações técnicas, que aí nós vamos ter que falar, nós vamos ter que pontuar cada uma delas. Aqui vai ser de forma geral. O que elas têm de comum? Aí tem uns processos diferentes, porque vocês poderiam estar pensando... Poderia não. Vocês estão pensando assim, é mesmo, prof, porque aqui, na minha região, a gente não faz o processo de reprodução. Já faz só o processo de engorda, ou só faz o processo de produção do filhote. Tem pessoas que fornecem até sêmen dos reprodutores. Reprodutor já tem cadastro, então não tem todos os setores. Então, nós estamos falando de forma geral uma granja básica da suinocultura, tá bom? Então, vamos lá, dá uma olhada na tela aí, ó. Opa, voltei. Aê! Então, estabelecer os critérios para manejo de criação de porcos em relação à sanidade animal, em relação aos agentes estressores e também o mercado de derivados de suíno. Então, a gente vai começar com o primeiro passo, que são os agentes estressores. Comigo, galera. Prof, aqui. Os agentes estressores. Nós temos fatores ambientais. Ambientais não, Jefferson, porque ambientais é muito genérico. Me lembra muito a ecologia lá da biologia, lá o professor Silvio, a professora Tabita. Ei, quando vocês encontrarem os dois por aí, manda um abraço aí para eles, viu? Olha só. Agentes estressores têm intempéries, eu gosto de colocar, porque o metal tem as intempéries, que envolvem, né, variação da temperatura, chuva, estiagem, que é mais característico, temperatura não, umidade relativa do ar, tá? Aí sim, tem fatores ambientais. Quando eu falo fatores ambientais, são os fatores dentro daquele ambiente da granja. Em relação ao manejo, ao barulho, à condução, ao processo de limpeza, manutenção. São fatores que podem causar um determinado estresse ao animal. Então, vamos lá. Coloquei a figurinha aí, vamos ver se eu consigo. Meu diretor, vamos ver se eu consigo fazer, que eu não quero tirar o quadro, não. It's beautiful, it's beautiful. Vamos ver se eu consigo aí enxergar. Tem que fazer um exame. Olha aí, ó. Primeiro, ambiente, temperatura, umidade e ventilação. Vamos lá. Dentro do ambiente, dentro do setor de reprodução, esses agentes estressores, temperatura, umidade e ventilação, vai correlacionar com
o sexo do animal. Então, tanto para o macho quanto para a fêmea, você observa que no macho, nós vamos proporcionar para ele um ambiente semi-intensivo, onde ele consegue se abrigar das intempéries. Aqui envolve... meu diretor. Aqui envolve as intempéries. Essas intempéries, dentro da reprodução, o que diferencia é que na fêmea, que também é um sistema semi-intensivo, onde ela se abriga, tem aquelas valas. Não é isso? Você tem que proporcionar árvores, valas, onde ela vai fazer, então, um processo de... Tem quando a gente vê o porco, isso há necessidade. O porco se esfregando no barro, na lama, claro que é um local ambientalizado no sistema que a gente está falando do processo de infecção. Aquilo é para ela conseguir controlar não só a umidade do corpo, da pele, mas hidratar e proteger de ectoparasitas. A fêmea já tem essa necessidade, o macho não. Árvores, né, de porte médio, há necessidade no piquete. Eu estou falando dos piquetes de reprodução. Eu tinha esquecido de lembrar. Quer lembrar não, de falar. Eu lembrei, mas eu não falei. Dentro do sistema de reprodução, nós temos os piquetes. Esses piquetes, tanto de macho e fêmea, são totalmente descaracterizados, são diferentes. A estrutura é diferente porque o comportamento animal e as necessidades são diferentes também. Tem alguns estudantes aí falam assim: ei, professor, mas lá na minha propriedade, lá, que é bom, a gente sempre está fazendo interligar, fazer essa comunicação entre criadouros, porque tem gente que chama de produtor, né? Entre criadouros, às vezes eu fico falando com o meu amigo invisível, entre criadouros, porque determinadas situações, como o nosso estado é um estado enorme, e dentro dos municípios tem diferentes variações em relação aos agentes estressores classificados como as intempéries. E aí você pode observar que você acondicionar, você colocar dentro do piquete do macho não é lago, é uma poça, onde ele mesmo vai fuçar, cavar, para fazer então o processo para manter hidratada a pele, proteger a pele de ectoparasitas. Isso não se faz necessário mesmo independente da raça, se é um Duroc, um Landrace ou um White. A fêmea já tem essa necessidade por causa do processo hormonal, que a gente viu lá na aula de matrizes, as marrãs. Marrã, que são aquelas porcas que ainda não cruzaram, né? Que vão fazer a primeira cobertura, ou vão ter o primeiro parto, ainda é marrã, essas ficam nos piquetes totalmente separados, que não há necessidade de ter essa poça para fazer esse processo de proteção da pele. E também não há necessidade de árvores médio porte para o processo de elas estarem... Não é coçando, pessoal. Quando elas estão passando a lateral no tronco da árvore, também é um processo de marcação. As marrãs não ficam juntas com as matrizes, são piquetes separados. Duroc tem um comportamento de você manter pelo menos 3 matrizes por piquete. Então, para você ver que você tem uma estrutura de suinocultura para reprodutor, são caracterizações de diferença entre macho, matriz, que é a fêmea, e as marrãs, que nós temos que obter para ocorrer o processo de substituição ou ampliação da criação. Esses fatores podem, então, mostrar para a gente que as condições no mesmo local me dão uma estrutura diferente. Quando você não proporciona determinadas condições para bem-estar do animal, isso causa um estresse e o animal não se alimenta direito, o comportamento, isso vai influenciar no comportamento de desenvolvimento em reprodutores, ovulação. A fêmea ovula menos. Nós sabemos que o processo de ovulação das fêmeas estão compreendidos lá em 145 dias.
Os machos cai a produtividade se você está fazendo por produtividade reprodutora, quando você faz por inseminação, e você vê a queda da quantidade de esperma e viabilidade. Porque isso influencia no comportamento animal. Lembra? Estruticultura, vamos lá, criação de avestruz, criação de jacaré, coelho, não existe manejo de reprodução. Na suíno, na caprino, no bovino, tem manejo de reprodução. Lembra? Manejo de reprodução é quando você conduz, você altera. Quando você não tem manejo de reprodução, não tem como você acondicionar aquele animal a você manipular o processo de reprodução. Você tem que colocar as condições para a ave em relação ao avestruz realizar a corte. Lembra? O jacaré, o setor de reprodução, você tem que ambientalizar para que o macho realize a corte, o acasalamento, a conquista. Lembra que tem que ter um lago para ele poder fazer a dança de acasalamento com a fêmea? Aí você fornece a estrutura no ambiente. Já na suinocultura, a estrutura que você tem que fornecer não é para o processo de acasalamento, porque lá existe um manejo, padrões, ou monta natural, que já sabemos que não é, na criação larga escala, monta natural não é indicado para se obter um melhoramento genético e alto potencial do produto final, que é a carne marmorizada. Não aquela carne seca que a gente vê aí em alguns supermercados, porque quando a gente está no interior, gente, carne de suíno de qualidade é aquela carne marmorizada e até na hora que tu está cozinhando, assando, em menor tempo. Ela leva menos tempo até para cozinhar. Então, quando a gente está falando de propiciar, evitar, amenizar com que fatores estressantes, como o ambiente, isso porque eu estou falando só do setor de reprodução. Se nós formos para a maternidade, olha como é que é o processo de condicionamento animal. Na maternidade já é um setor totalmente fechado. E aí, professor, não existem intempéries, porque ele é controlado. E aí sim você controla a temperatura, não só para a matriz, mas também a temperatura que você controla para os filhotes. Olha, o manejo é totalmente diferente. As pessoas falam assim, uai, então, temperatura, umidade e ventilação dentro da maternidade já é, como é que fala? Tem uma interferência humana. Fica melhor para você, então, fazer os processos de manejo dentro do setor. E existem duas maneiras, né? Automático e aquela que é o procedimento manual. Hoje, muitos produtores, muitos estudantes falam assim, ei, professor, o processo de liga e desliga a campânula, o processo de fornecer a ração no tempo ideal, favorecendo que aquela fêmea coma a ração para melhorar o desempenho na produção do colostro, que é só aí as primeiras semanas, é 1 semana e meia, e aí fazer a adaptação da ração. Isso pode ser de forma mais automática, como a gente faz pelos projetos, né? Utilizando o IA, né? Que fala. É IA, diretor! É inteligência artificial com uma robótica para que você utilize os sensores que detectam variações da temperatura dentro da maternidade, ó. Ativa o sensor a laser lá, aquela luzinha, e fornece, mantém igual ar-condicionado split. A temperatura na maternidade tem que ficar 28 graus, ele mantém a luz acesa, depois desliga, dependendo da variação. Lembrando, claro, que na maternidade, a variação da temperatura é logo direcionada em relação, se tiver algum snipper ou um bebedor, como é que fala? Quando ele não está
um bebedouro que não está o quê? Ai, meu Deus, me deu branco. Um bebedouro que pode estar desregulado. Obrigado, meu Senhor, que não me deixa perecer. Desregulado e pode afetar o processo de umidade relativa do ar. Então, como muitas vezes isso acontece à noite, né, no período noturno, porque no período diurno está todo mundo trabalhando, está todo mundo observando, tem o sensor de temperatura, mas se acontecer à noite, aí se faz através desses projetos de robótica e sensores que verificam, ficam medindo essa temperatura e impedindo que possa ocasionar um determinado estresse. Dentro da reprodução, dentro da maternidade, qualquer fator estressante em relação ao que nós estamos falando, da temperatura, umidade, ventilação, vai fazer com que o animal não coma. Vai fazer com que o animal mude seu comportamento. E isso vai estar ligado diretamente no processo de desenvolvimento e ganho de peso. Na maternidade, o que nós queremos é que aqueles leitões, deixa eu ver se eu lembro, entre 21 e 28 dias, estejam aptos com seu sistema imunológico, tamanho e peso ideal para conseguirem suportar o processo. Estarem prontos para o processo de serem desmamados e irem para outro ambiente. Mas, professor, pelo amor de Deus, o senhor está há horas falando só disso aí, é verdade, meu Deus do céu, e eu estou viajando, qual é o próximo? É porque o próximo está aqui, ó, evitar patógenos em relação à baixa higienização. Lembra, dentro do processo de setorização, claro, nós temos o manejo de higienização lá na reprodução, manejo de higienização dentro da maternidade, dentro da creche e na terminação. Na terminação, o que nós vamos mais frisar é o processo da terminação, mas muitos têm aqueles dois sistemas. Chão frisado, aonde ocorre a captura dos dejetos desses animais, quando a gente faz por jatos, e tem outros que é aquele chão compacto, só que ele tem um declive, aonde quando você vai fazer o processo de higienização, tem a calha de captação. E o processo todo, que tem que tomar cuidado, é na umidade desse piso do local em relação ao coxo da ração e também o setor de bebedouro. A gente sabe que animais, cada baia, eles não fazem os dejetos espalhados, sempre tem um local. É organizado. Dá uma olhada na sua terminação, dá uma olhada lá na creche. Os dejetos, o processo de defecação dos animais são em regiões já que eles delimitam. É óbvio que cada baia, você perceba que não é espalhada em um local. E aí, na hora que você faz o processo de limpeza, se for por decline, você não pode espalhar os dejetos. Você primeiro tem que ir lá, recolher os dejetos, e depois que você recolhe, aí sim, você faz o jato da água com soluções antibactericidas, antihelmínticas na região, não espalha no chão. Eu vejo muito processo de limpeza que você lá faz o jato assim, ó, espalhando tudo. Você não pode espalhar os dejetos, você tem que recolher e direcioná-los para a calha no mesmo sentido de direção e direcionamento da onde é realizado, mantendo outra região limpa não seca, não espalhar. Isso que é o problema, porque aí às vezes você faz com que o animal fique desorientado em relação à organização da higiene dentro daquela baia. Outro professor, aumenta aqui para mim, que eu não estou, sinceramente, não estou tentando, mas não estou conseguindo ler. O espaço, professor, em relação ao espaço, o que significa? É a quantidade de animal por baia. O que é a quantidade de animal por baia? Dependendo da raça, Duroc, Lajoie, Landrace, Pietran, Pliau, você vai ter uma variação. Landrace, professor, 7 animais, mas isso é puro. Quando é um híbrido, é um Duroc com Lajoie, a gente pode ter até 15 animais dentro da baia, por causa do tamanho e peso. E isso pode causar um estresse se o animal não tiver um espaço para ele se desenvolver. E aí
fica tumultuado. Eles começam a fazer o quê, professor? Puxar a cauda aqui para mim. Eles começam a puxar a cauda do coleguinha ou ficar puxando a orelha. Isso faz feridas e aí sim pode ocorrer um processo de canibalismo por hierarquia social. Então, quando a gente fala espaçamento, tem a tabela, que nós trabalhamos com essa tabela. Verificar, sempre tem que ver isso, pessoal. Muitos olham para o Duroc e acham que o Duroc é puro. Não, ele já é um F1, ele é uma geração onde pegou um Duroc e um Landrace. Por isso que o controle de reprodução, a tabela, a caderneta que você tem aí, ó, é imprescindível. As pessoas acham que criar animal é só no olho, não, tem uma organização por trás. Não, não é uma organização. Eu lembrei, meu diretor, fala em organização, já pensa em máfia, né? Não, é todo um planejamento. Me lembra minhas pedagogas. Toda uma estrutura hierárquica de passo a passo, quem cruzou com quem. Esse animal, aquela baia, é de que prole? É de que família? E dessa forma você sabe se o comportamento dele é de um Duroc, um Pietrão, um Ajoite e o tamanho do espaço adequado dentro da baia. Professor, mas aqui na minha granja, as baias têm um espaçamento homogêneo, é tudo igual. Então você vai ter uma variação do plantel para amenizar um dos agentes estressores, que é o espaçamento. Aumenta a tela, diretor! Aí, ó, mudança na dieta. É cheirosa, né, não? Moleque! Aqui, tio! Galera! Eu gosto do cheiro da suína. Me traz muita saudade quando eu trabalhava lá no colégio agrícola. Mas vamos, Jefferson, tem que terminar, diretor, no primeiro slide, meus queridos. Aumenta, diretor! Mudança na dieta. Ei! O que é mudança na dieta? Dentro da terminação. É um ponto, meu diretor. Aqui, Putil. Tem que lembrar que na terminação, você vai fazer o sistema de engorda. Mas a gente não dá. A gente não dá só ração para terminação. Nós fazemos uma suplementação. Qual é a suplementação? Lavagem. E a lavagem ela é oriunda das sobras da produção aí do sítio, da fazenda, do dia a dia do agricultor. Ou então, o pessoal acha que é resto de comida. Pode ser. Dá um sabor melhor para a carne. Mas é também da lavoura. As sobras, o restante do material produzido na agricultura, repolho, tomate, tudo o que você planta, olerícolas, né? O que a gente fala sobre os tubérculos, o que sobra, você pode também fazer uma suplementação na lavagem. Tem que tomar cuidado, porque quando o animal sai da creche, a creche não. Lá na creche é só ração. Na terminação, é ração e pode ter a suplementação, a mudança na dieta. Então vai ter uma suplementação e essa suplementação você tem que fazer de forma gradativa para evitar o quê? Aí é o mesmo problema. Diarreia. Então quando você consegue realizar esse processo, que aí a pessoa que trabalha no setor de terminação realiza esse processo de adaptação, então, prof, durante a semana eu não posso dar o dia que eu quero lavagem. Claro que não. Você sempre tem que organizar o dia na semana que é ofertada a lavagem para aquele suíno. Não, o pessoal acha que é assim. Tem lavagem e joga. É padronizado. Já aí é aquele negócio. Se utiliza o que você produz na sua propriedade. Se você tem uma criação, tem suíno, mas também você tem a parte da agricultura, já tem um planejamento do que pode você ter na sobra. Sempre tem sobra dentro da produção agrícola. E você esquematiza de forma a ofertar isso
na suinocultura, na granja, que é uma forma de suplementação. É como minha irmã sempre fala, nada se perde. O proprietário não perde nada que ele produz. Tudo é viabilizado, é potencializado dentro do sistema agrícola. Isso favorece também o desenvolvimento e ganho de peso. O que pode acontecer que a gente coloca como agente estressor é a condução do ineficiente manejo dentro do processo de adaptação. Olha, professor, mete aqui para mim, pelo amor de Deus, que eu tenho que sair dessa slide 5! Movimentações dos animais. O animal tem um comportamento. E desse comportamento da suinocultura, tem o silêncio da maternidade, tem aquela gritaria na creche. E na terminação, um silêncio absoluto. Do you believe this? Do you believe in love in the world? I can see. Ixi. Ok, professor. Os produtos devem estar atentos, os produtores devem estar atentos ao quê? A medidas para evitar essas ações de agentes estressores. E olha aí, ó. Um deles, quando a gente fala da diarreia, é a coccidiose suína. É uma das principais doenças infecciosas que podem acarretar diarreia nos suínos. E qual é o problema maior da coccidiose suína? Ela é altamente, como é que fala? Pegou num, pega no outro. Pegou num, pega no outro. Pegou num, pega no outro, é demais. É uma coisa que é altamente contagiosa. Ela é contagiosa. Aqui, pessoal, meus queridos, o tio não tem um tererê, mas o tio vai comprar, hein? Vou comprar uma cuia, vou comprar uma erva, a erva do tererê, vou comprar uns cubinhos para tomar um tererê, que eu sei que a galerinha aí sempre toma assistindo a aula. Eu não trouxe, então eu vou tomar minha aguinha aqui rapidinho. E a gente volta para continuar isso, falando sobre a coccidiose. Agora imagina, falar sobre coccidiose suína tomando água. Presta atenção, Jefferson, aqui na tela, meus queridos. Então a coccidiose, ela é altamente o quê? Contagiosa. Qual é em que região, professor? Em que setor, região? Maternidade. Temos que evitar a coccidiose. Aqui, eu vou colocar, mas sempre estamos falando, verifique com um técnico agrícola, verifique com um veterinário, um medicamento que pode auxiliar no início da infecção. Quando você observa já os sintomas do animal. Em que setor, professor? Ela é muito frequente na maternidade. Então tem que tomar cuidado. E é advinda do mau manejo alimentar, regulação da temperatura e, claro, tá? Principalmente quando você deixa, você esquece, você não colocou no cronograma os processos de vacinações ou de orientações de armazenamento da ração. Como é que é mesmo? Cara, agora que tu falou! Ei, pessoal, aqui pro tio! Ei, meus queridos! O tio vai lançar uma hashtag aqui, ó. Pode colocar em box aí. Como é que é? Como é que é, meu diretor? Qual é a palavra que o suíno não gosta, é isso? Faz uma coisa. Quando você estiver fazendo um manejo na terminação, vai lá, fala uma palavra que o suíno não gosta pro tio. Quem souber aí, ó, manda aqui que a gente faz o flashback. Meta aí, diretor, pelo amor de Deus, que ainda estou no 7º slide. Volta aqui. Ei, galerinha aí de São Francisco do Guaporé. Diz um amigo meu aqui, ó, Luiz, que se tu chegar dentro da terminação e falar uma palavra pro suíno, menino. Como é que é? O tio volta. Já volto falando dessa palavra. Abre aqui. Ei, lasqueira. Ei. Podemos também recomendar, em relação à coccidiose suína, administração oral, mas, professor, por leitão, pode ser feito também pelo sistema de fornecimento de água, lá os snippers, tá?
Pleuropneumonia suína. Ela é causada por uma infecção bacteriana. E também tem que tomar muito cuidado. Gente, isso já é na creche. Nós também temos aí, ó, doenças entéricas. Lembra? As doenças entéricas, ela tem a ocorrência e favorece. Quando ocorre a disseminação dentro da suinocultura, pode levar o lote inteiro. Aqui para mim, galera. Quando se tem as doenças entéricas dentro da maternidade, dentro da terminação, e você não observa no início, isso você pode acabar perdendo lote, não por diarreia. A diarreia está ligada diretamente ao quê? À desidratação, e isso vai fazer com que o animal não coma, ele não comendo, não se hidratando, a imunidade dele abaixa e as doenças oportunistas que ele já tinha sido preparado para ficar susceptível, para ele não ter essa suscetibilidade à doença, isso pode disseminar todo aquele lote. Então, primeiramente, observou, já separa o filhote. Coloque uma baia. Todo setor tem uma baia reserva só para fazer essas intervenções no início de qualquer tipo de infecção, tá? Abre aqui pro tio. Misericórdias. Assim, claro, muitas delas são causadas também por infecções bacterianas que possam envolver, e aí a gente coloca, né, aspectos como medicamentos, não só na água, como também em rações. Ele tá de azul. É? E aí, prof, e as instalações? I have 2 minutes! Talk the installations. Olha só, meus queridos. Lembra que eu te falou? De forma geral, as instalações têm que ser adequadas para o tipo de granja. Como assim, professor? Olha, parece uma avicultura, né? Cada galpão que vocês estão vendo aí, claro que esse sistema é, sabe o quê? Quando você olha aí, isso aí é só engorda, terminação. Ou você tem uma granja, ela é completa, tem reprodução, maternidade, desmame, engorda, que é a terminação, isso aí, ó, tudo. Mas, prof, nós temos o pessoal que fornece o animal só para engorda. Tem criador que tem o reprodutor, maternidade, e na hora de fazer o desmame, pega o desmame e coloca na creche, aí dá creche, 63º dia. You remember this? Lá nos 63 dias, depois que ele entrou na creche, ele tem que sair para a terminação. Olha, é tudo para aí, ó. São estruturas diferentes. Aí é só uma. Independente se é terminação ou se é uma granja completa, qual é o sentido, professor? Lembra do aviário? A orientação e o planejamento direcional de cada galpão para a terminação e também para a creche e maternidade, que são fechadas. Creche e maternidade são fechadas, leste-oeste. Professor, por quê? Leste-oeste, porque dessa forma as laterais, ó, o tio vai voltar, mas fica aí, ó, a lateral, tá vendo? É com cortinas que você controla a temperatura, umidade do ar e também evitar o processo de gases, né? Por causa das temperaturas na época da chuva, tem que manter, controlar. Então, o que a gente coloca isso aqui, leste-oeste, para evitar que a insolação, entrada de raios solares que possam proporcionar o aquecimento da ração, proporcionar alguma alteração no ambiente do setor de engorda. E aí também recomenda-se ter plantações para diminuir a velocidade do vento nas épocas chuvosas. Você tem que lembrar que na nossa região não é chuva, é tempestade, vem junto com o quê? Com o vento. E isso pode proporcionar, aumenta aqui, Putinho, isso pode proporcionar o quê, professor? Que ocorra o destelhamento da granja, tá bom? Volta para mim, meus queridos, olha só.
Eu sei que foi como eu falei para vocês, nós vimos agentes estressores, nós falamos sobre doenças que podem acometer uma granja devido ao mau manejo, um ineficiente manejo realizado, ineficiente, dentro da reprodução, da maternidade, da creche, e vimos de forma geral a estrutura de uma granja de suínos. Na próxima aula, aguardo vocês para a gente verificar. Professor, como é que se faz a avaliação? A avaliação aonde? Granja eu ouvi falar que se coloca no lugar mais alto ou no lugar mais baixo? Não esqueça que granja de suíno é totalmente diferente da granja de aviário de postura. Mas, meus queridos, deixei o hashtag aí, vou ficar acompanhando essa aula, quero ver o que vocês vão falar, qual é a palavra que o suíno não gosta. E daqui a pouco, a gente volta com outro assunto para vocês. Tchau!